e vou começar a conversar com vocês. Deixa eu tirar aqui parar de compartilhar aqui para vocês me verem melhor. Gente, não perde, clica aí, se liga que vai ter muita coisa legal aqui para rolar. Um super bate-papo com a Ana Carolina Azevedo, né? Eu pedi para ela montar uma apresentação dela, assim, então ela diz assim que ela é uma pessoa que tem apetite pela vida. Ela tem hoje 35 anos, mora em Bento Gonçalves desde os seus 18 e é mãe da Joana, né? E quem acompanha o blog Culinarismo, né? Acompanha direto a Joana lá junto com a mãe dela. Ela é tutora do doguinho Johnny, que também vem fazendo um papel à parte, né, no blog Culinarismo, crescendo junto nessa família. Ela é jornalista e especialista em comunicação digital e ganha vida escrevendo. Inventou o blog Culinarismo, foi por lá que eu comecei a me conectar com a Ana e para compartilhar suas experiências de gastronomia no mundo, né? É paciente da unidade oncológica do Taquini há 1 ano e meio e vive uma jornada de aprendizado, encontros, gratidão e bem viver na maior parte do seu tempo. Então essa é a apresentação que a Ana faz dela mesma. Mas eu vou falar sobre a minha visão da Ana. Eu sou fã da Ana. A Ana é uma mulher que me inspira. A Ana é uma mulher autêntica. A Ana é uma pessoa que vai fluindo pela vida, que tem tropeços, que tem dificuldades, que tem conquistas, que tem aprendizados. E eu me reconheço muito nela. E é isso que o Papum promove, também esse reconhecimento. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir o nosso bate-papo e vocês vão sentir o quanto a gente não se conhece. Esse é o nosso primeiro bate-papo. Eu até mostrei que eu abri um vinho para comemorar isso, para brindar isso, brindar junto com a Ana, que ela aceitou meu convite e que eu sou super fã dela e que ela é uma pessoa incrível. Uma pessoa comum, assim como eu, assim como você, mas uma pessoa que toma decisões pro mais, que sempre tenta fazer das suas dificuldades o seu maior aprendizado. É isso que eu vejo na Ana e eu nunca conversei com ela. E agora eu vou introduzir ela na sala e tenho certeza que ela vai demonstrar exatamente isso que eu falei dela aqui. Carol, né? A Ana tem a mãe dela aqui acompanhando também. Super mamãe. Oi, Carol! Boa noite. Ai, gente, fiquei muito emocionada com as tuas palavras. Já tava lacrimejando aqui. Que Ah, linda eu que tu acho que hoje a gente estás. vai chorar. Eu acho que a gente vai. Eu vou chorar, eu acho. Eu tô super emocionada Será? também. Ai, eu tô bem emocionada com o teu convite. É um daqueles encontros, uma daquelas pessoas que a gente encontra magicamente pela vida e pelo mundo digital, que é um advento maravilhoso que essas trocas digitais nos oportunizam, que é de a gente conhecer pessoas, fazer amizades, ter afinidades, muitas vezes nunca tendo encontrado uma pessoa pessoalmente. E eu também acompanho a tua trajetória, a tua coluna no Jornal Design, e a gente nunca se cruzou. Talvez a gente se cruze na rua uma hora dessas, assim, despretensiosamente. Lembra que a gente se abanou um dia lá no salão, assim, a Ana tava fazendo a unha bem longe, a gente se viu assim, dela me abanou e eu toda Verdade, feliz te abanando, lembra? verdade. Né? Verdade, mas Foi o já era único encontro que a pandemia? gente teve. Já, Isso já, aí. já era pandemia. Pois é. Então tu vê, né? Por isso que eu tô tão feliz, Ana, que tu aceitou o convite, porque o Papum, para mim, ele tem história, né? Eu criei isso na minha cabeça, dessa importância da gente conversar mais e compartilhar mais Uhum. os nossos aprendizados, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades e se enxergar nas histórias dos outros. E aí, quando veio a questão de mãe, assim, na hora me veio a Carol. Por quê? Porque a gente sabe que esse papel, né, é um grande papel na vida da gente. Bom, a gente vai contar, não vou, né, não vou entrar no assunto assim direto, né, porque eu vou falar Ai, sobre isso tomara que também. eu tenha Mas alguma olha coisa. só, Tomara que eu tenha alguma coisa útil para dizer sobre isso, gente, porque para mim é um desafio diário, assim, mas vamos lá.
E é isso que é legal, né? É isso que eu falo das decisões para o mais. Porque se a gente enxerga, né, que é um desafio, é porque a gente tem que transpor alguns obstáculos. E hoje é o dia para a gente contar tudo que a gente já transpôs, né? Porque eu também sou mãe, para quem não sabe, né? Sou mãe de uma duplinha e de um casalzinho aí. E eu também tenho algumas experiências para compartilhar. E eu sempre falo assim, que eu acho que tudo começa... Porque tem uma coisa que a gente nasce sendo o quê? Sendo filho, sendo filha, né? Uhum. E eu vejo assim que ali a gente já começa a aprender algumas coisas. Ou que a gente não quer fazer. A gente diz, não, isso eu não vou fazer com os meus filhos. Aí vai lá e faz igual ou faz pior. Na prática, né? Que nem os pessoal fala que é cuspir pra cima, né? Como era a Ana É, filha, assim? Como era? Olha que tua mãe tá aí, hein? Ela vai te entregar. gente, então assim, já que a minha mãe tá aí, antes que minha mãe me entregue, eu mesma vou me entregar. Eu vou contar pra vocês um segredo, tá? Não é mais segredo. Eu marquei uma sessão de terapia para me preparar para essa live. E eu tava até 10 minutos atrás. Mentira! Não foi especificamente para me preparar para a live, mas o assunto veio à tona. E uma das coisas que eu acabei de comentar com a minha terapeuta e que vou falar aqui diante da minha mãe é o quanto eu tô sendo igual à minha mãe em muitas situações, assim. Eu tenho tido atitudes, modus operandi e que depois eu fecho os olhos e num segundo eu percebo igual a minha mãe. Então tem sido um exercício bem desafiador, assim, porque as relações elas são uma construção constante e uma desconstrução e uma reconstrução também. E a gente tem fases diferentes transitando, assim. Eu não sei dizer como eu era como filha. Talvez eu não tenha sido plenamente capaz de exercer esse papel em muitos momentos, assim. Porque É, eu fui morar sozinha muito cedo e eu tenho uma independência que às vezes também é uma dificuldade de abertura. Já que estamos aqui para falar sobre as fragilidades e tal. Então, isso sim, muitas vezes dificultou, a vida dificultou real. eu exercer a vida real. Isso dificultou muitas vezes eu exercer plenamente o meu papel de filha, né? E até de receber essa acolhida e tal. Mas agora eu tô buscando trabalhar isso primeiro internamente para depois tentar levar, alcançar a minha mãe de novo nesse processo. Perfeito, Ana. Sabe por quê? Porque esse papel a gente não vai perder nunca, né? A gente sempre nasceu como filho e vai prevalecer para a vida toda, né? Eu não tenho mais os meus Aham. pais vivos, mas eu tenho que fazer esse processo ainda. Então, olha só, não tem fim, sabe? Mesmo eles não estando presentes aqui fisicamente, esse processo não tem fim. Da gente fazer essa busca, enfim. Eu digo assim que quando eu fui gerada, os meus pais já tinham meio que. A minha mãe não queria mais, ela tinha dois meninos e estava ótimo. Então eu fui sempre uma pessoa, eles até, eu digo assim, eu nasci com pelo nas costas, eles disseram assim, essa aí vai ser braba. E eu era muito braba, muito braba. Então eu não fui uma criança fácil, sabe? A minha tia até brinca Aham. comigo, ó, viu? Isso aí é pra te pagar o que tu já fez com a tua mãe. Eu disse, ai meu Deus, né? É uma dívida que não tem fim. E na adolescência também, assim, me rebelei muito, assim, sempre fui uma adolescente muito cabeçuda, assim, dei minhas Ah, cabeçadas, é. enfim. E eu acho que tem esse processo, né, da nossa maturidade. Por isso que eu até escrevi no blog hoje, né, que quando a Isabelle nasceu e eu olhei para ela, não foi quando eu gerei ela. Foi quando eu olhei para ela e Uhum. disse: Meu Deus, agora eu entendi um pouquinho a minha mãe de várias coisas, né? Que ela fazia e tal, e que eu achava errado, enfim. Então, ver como ali a gente já começa, eu digo assim, é um aprendizado. Porque quando a gente é gerada lá, quando a nossa formação, a mulher já nasce com seus óvulos, né? A gente já nasce dentro da gente esse dom de gerar uma vida. Que a gente Uhum. precisa da semente, né?
mas a gente consegue gerar essa vida e isso já nasce com a gente. Então eu fiquei pensando assim, olha só como já no papel de filha a gente já consegue aprender algumas coisas. A gente já É começa verdade. a fazer um preparo assim de comparações até de como a gente não queria fazer, como a gente quer fazer, né? A gente tá o tempo todo se espelhando nas histórias dos demais, né? E até na nossa própria. Tentando fazer um retrospecto agora, então, de como eu era como filha. A minha mãe tá aí, talvez ela me corrija se eu estiver errada. Eu nem sei, eu não tenho, assim, a nitidez das lembranças. Mas eu acho que eu já era uma criança muito comunicativa desde o princípio. E eu tenho a impressão que eu não dei muito problema, assim, eu não dei muita dor de cabeça, mas eu tinha muito a necessidade, essa necessidade de voar, eu tenho essa lembrança, eu tinha essa necessidade de me desgarrar o tanto, o antes que fosse possível, assim. Então, sempre acho que fui uma criança independente e vejo isso muito na Joana também. E aí é por isso que eu noto que em vários aspectos eu trato a Joana como minha mãe me tratava, né? Isso é uma coisa bem, bem, bem bonita para mim de estar enxergando, de estar vendo isso. E, e aí é isso. Quando eu pude, eu fui, assim, fui morar sozinha, fui morar com amigas e logo já fui levar minha vida e tal. Já era pro mundo. Eu acho que a Já Joana vai era ser pra... um pouco É, até assim a tua mãe escreveu também. assim, né? A Carol é uma mãe maravilhosa, né? Ela escreveu, Ah, né? eu A não. Carol é uma mãe maravilhosa. Mas, assim, literalmente a fruta cai embaixo do pé, né, Ana? Pois é, pode ser. E a gente é bonito observar esses movimentos assim. E minha mãe me ensinou de melhor é o que eu passo para Joana, que é um sentido que é o que eu passo, não, é o que eu tento passar, é o que a gente tenta, né? É o que a gente ensaia, é o que a gente imagina que está fazendo, mas na verdade a gente não sabe, né? Como o outro recebe aquilo que a gente está transmitindo. Mas eu sempre tive esse sentimento assim de que da integralidade do ser humano que é a Joana. Ela é um ser humano que veio ao mundo por meu intermédio, mas ela não é minha, ela não é para estar grudada a mim, ela não é para. Ela tem que Perfeito. simplesmente voar assim quando ela quiser e tal. Quando ela, né, quando for viável e ela quiser. E se não quiser também, que fique perto. Mas é isso, eu Tá tento tudo não certo. projetar. E sabe, Ana, que tu falando assim, a gente percebe, né? O pouco que a gente acompanha, tu e a Joana e tal, nas postagens, a gente percebe essa independência dela, né? Esse ir para a vida com um pisar confiante, assim. E é muito lindo isso, porque eu acho que tá funcionando, né, Ana? O que tu fala acontece. Por isso que eu falei, Carol, que eu te admiro muito, que tu é uma inspiração para mim, porque é essa autenticidade que eu falo. O que tu fala, a gente percebe. Não precisa, Ah, sabe, sim. confirmar. A gente sente isso na Joana, né? Até ia ser legal a Joana estar aqui. Ai, falar as coisas da mãe, tem que ser. E tu sabes que hoje, por um acaso, ela não está em casa, o que é uma situação até não comum de acontecer, mas a vida real, né? Eu estava realmente precisando me recolher por uns 2 dias, e aí a Joana foi também desfrutar da companhia do pai dela, e ela prometeu para mim que ia assistir a live. Vou mandar um WhatsApp para ver se ela está acompanhando aí. Cadê tu, Joana? E assim, né, Ana? Eu Joana, também. Nas quartas é o dia que os crianças vão para casa do pai. Então eu também tô. Então eu tenho esse momento todas as quartas-feiras. Eu tenho esse momento para mim, né? A Joana é maravilhosa, é verdade. E Ana, como foi assim a obrigada. descoberta da gravidez? Como aconteceu esse processo? Olha, eu casei super, super cedo e também depois divorciei cedo. E eu engravidei quando eu tinha 23. E embora a gente já tivesse ali uma situação familiar constituída, não era.
não estava no script naquele momento. Nos Eu planos. estava super, não estava nos planos naquele momento, eu estava super dedicada ao trabalho. Eu, naquele momento, exercia uma função de editora-chefe de um jornal local e eu realmente trabalhava excessivamente e me dedicava por inteiro àquilo. E quando eu percebi, eu estava grávida de 4 meses. Assim, ó, não Nossa, tem. descobriu lá. Sim, quando eu descobri, já descobri que era Joana no primeiro momento, assim. E, e aí eu tive meia gravidez para me habituar ao processo, e eu era jovem para o contexto atual, né? Por exemplo, a minha mãe, ela me teve com a mesma idade. Só que para a década de 80, no contexto anterior, não era considerada fora do script, né? Ao passo que eu, as primeiras Exato. minhas amigas que foram engravidar muito depois. Então a Joana é meio que a sênior das crianças da turma, né? Eu tenho as amigas que É estão a que tendo bebês comanda, que agora e tal. comanda. Ela já é moça e as minhas filhas, as minhas amigas, perdão, estão tendo os seus bebês agora. Então, muito honestamente dizendo, aprendendo com o dia a dia. E não foi fácil para mim, porque eu não estava inteiramente compreendendo o que exigia aquele papel. Nós éramos um casal bem jovem, a gente também não tinha familiares aqui na cidade que pudessem dar um amparo. Então, eram dois jornalistas pirralhos com um bebê em casa e tentando fazer o seu melhor. E eu trabalhava bem mais que o pai da Joana naquele momento, em termos de carga horária diária. E aí, no primeiro ano da Joana, eu voltei a trabalhar muito imediatamente e ele cuidava dela de manhã, ele ficava com ela metade do dia para eu poder trabalhar. E a gente foi tentando se construir naquele formato. Foi um desafio imenso. Não tinha. Depois isso foi amadurecendo, até mesmo com essas trocas que as mídias sociais nos oportunizam, trocas com modelos. Eu tenho uma amiga que está nessa live, que é a Paola, que ela teve bebê, não é mais bebê, é um mocinho, já tem 2 anos. Eu pude observar na trajetória materna dela o quanto assim a leitura fez parte, o estudo, a pesquisa, livros, grupos de mães, assistir a lives nas mídias sociais, e aí tu vai conseguindo amadurecer melhor um entendimento da proposta de mãe que tu vai formulando teoricamente aquele conceito, né? Eu não tive isso, eu fui na prática. Quando eu vi, já estava ali. E e hoje, o que que faz hoje? E a pauta da semana, quais exames, o que que acontece? E matricular na escola e tal. Eu não tive muito esse penso por trás. E assim, tá, tudo bem também. Agora, depois, né, a gente foi construindo e agora, em retrospecto, é que eu consigo fazer um pouco dessa reflexão. Mas eu acho que isso também é a realidade de um bocado de oportunidade de trazer conceitualmente a maternidade para sua vida. Eu acho que tem um par de mães aí ainda que está apenas tentando pagar os boletos, sobreviver e, dentro da medida do possível, não traumatizar aquela criança. Assim. Então, sendo muito honestamente, o começo foi Adorei construído essa meio parte. assim. Né? Adorei essa parte, assim, de fazer o possível para não traumatizar a criança, né? Tô vendo aqui que a Eliana também comentou, assim, da questão de que o primeiro filho, eu acho que traz isso, né? Acho que é tudo muito novo, né? Pelo menos para mim, eu me Uhum, identifico muito com a tua fala, não com a tua amiga, né? Que já meio que assimilou rápido o negócio. Isso que eu tive, a Isabelle, com 30 e foi planejado. Só que assim, eu era a louca, a mãe louca, assim.
Primeiro que a Isabelle nasceu no final de novembro, em fevereiro eu já estava viajando para o Paraná a trabalho, com a minha bombinha de leite, porque eu não podia parar de produzir leite. A amamentação dela foi uma loucura, assim, eu controlava o tempo que ela mamava, porque eu tinha pavor que ela fosse vomitar. Então eu era louca, essas coisas de traumatizar eu nem penso. Eu nem penso muito, porque senão eu vou chorar. Porque Tu certamente eu sabes, traumatizei a Isabelle, coisa que eu já não fiz com o Bernardo, que veio depois. Mas o que eu digo sempre para minha filha: filha, a mamãe era uma quando tu nasceu. Hoje a mamãe já é outra, mais é, evoluída, um pouco mais sensata, mas ainda assim que às vezes sai do prumo. Então, eu fico pensando, né, Ana, tô olhando hoje, naquela vez foi a surpresa, aquela loucura, mas se tu olhar para trás, será que não foi na hora certa que a Joana chegou na tua vida? ai, com certeza, tudo é na hora certa, porque não teria outro momento. E aí eu tava relembrando agora uma cena da época, e ele até hoje, quando a gente se encontra, agora nós nos encontramos mais pessoalmente muito, mas ele sempre lembra de uma cena da Joana bebê, e eu no jornal, corrigindo, ajudando ali no fechamento da edição, e com o pé, assim, ó, empurrando o carrinho, com um pé, vou pegar o celular aqui, com um pé empurrando o carrinho e aqui trabalhando. E a coitada da criança lá, né, nem entendendo, obviamente, o que estava acontecendo. E foi assim, Super me eu identifico com tudo isso. perrengue nada chique, né? E aí, Nada. com o passar do tempo, talvez, com o passar dos anos, né, a gente foi, eu fui amadurecendo um pouco o entendimento de como era a nossa dinâmica familiar. E hoje eu sinto que a nossa dinâmica, assim, ainda tem perrengue, ainda tem barraco, ainda tem lágrimas e todo mundo tentando. Eu sinto que a dinâmica familiar já é bem mais instituída entre nós, assim. Então a gente sente que aqui tá, que é o nosso lugar, assim, que é o lugar seguro. A gente faz parte. Eu acho que realmente só eu tentar. Ana, deu uma travada aqui para mim. Ou será que sou eu que tô travada? Ana, cadê você? Não estou te ouvindo. Tu congelou, tu tá frozen para mim. Mamães de meninas, ó, a Ana caiu. Vamos esperar a Ana voltar pra gente tentar retomar com a Ana. Ela deu uma travada, né? Ah, eu achei também. É. Então agora ela caiu, mas daqui a pouco ela retorna. Ó, veio aqui já. Volta aí, Ana, volta aí. A gente tá te ouvindo atentamente aí, esses aprendizados. Voltou, voltou. Saiu do Ai, Frozen. gente, que absurdo. Eu fui cair logo hoje nessa data tão solene. Ah, não. Por favor, né? Ainda mais no dia que tu tá aqui comigo. Não pode, não Voltei, pode ficar Frozen mais. voltei. Mas a gente, tu estava falando, né, que sim, com certeza foi tudo, sempre tá sempre. Eu também procuro exercitar muito isso, né? Que tá sempre tudo certo, no jeito certo. E aí a gente estava falando dessa coisa de dividir o trabalho. E eu lembro que tinha muitas amigas minhas que me falavam assim: como é que tu consegue? Porque a Isabelle nasceu em 2007 e eu passei mais 2 anos nessa loucura de viajar ao Brasil e tal. E as minhas amigas diziam assim: ah, como é que tu consegue viajar? Eu achava aquilo Já me assim, ué, fizeram essa pergunta também. não tem problema, eu viajo e ela fica bem cuidada, entendeu? Eu não tinha esse problema, né? Não era um problema para mim. Aliás, até hoje não foi.
Claro que nem eu te falei, não dá para ficar pensando nas consequências, né? Amanhã ou depois, sei lá, né? Não sei. Vem dando as coisas certas, assim, na medida do possível. Mas vai saber, né? Não sei se eu traumatizei ou não. Por outro lado, para mim não tinha problema. Hoje, talvez na mãe que eu sou hoje, eu já veria problema. E vou te dizer que o que me trouxe isso foi a pandemia. Uhum. Porque daí eu parei. Até então eu viajava e tal, e tudo certo. Aí na pandemia eu parei e eu gostei. Eu achei que fez diferença, Gostou? eu achei que eu tô com mais paciência. Eu acredito. Voltou. Tá, eu tô no Talvez ele 4G está agora. exercitando a paciência. Estou exercitando a Tá. paciência, inclusive estou no meu 4G. Tu me perguntou como é que tá sendo o quê? A pandemia pra A mim? pandemia para vocês. Eu vou ser muito franca com vocês, gente. Quando a pandemia começou, eu já tava com a minha vida virada de cabeça para baixo, embora eu já estivesse habituada, porque eu era um ser humano que eu tava no auge da minha vitalidade, da minha feminilidade, eu tava no auge, assim, da minha autoestima. E aí, de repente, eu caí lá na oncologia do Taquini, né? Então, já foi um primeiros 6 meses, assim, de muita transformação, de muita reflexão, de muita terapia, de muito tentar acolher, né? Uma Isso. situação que está totalmente fora do meu controle. Então, quando chegou a pandemia para vocês, essa situação que é trágica e que é muito triste para todos nós, eu já estava vivendo num enredo que já era um enredo de adaptação a um cenário totalmente inesperado, né? Sim. E aí eu sinto que eu engrenei bem, eu evolui bem nos primeiros 12 meses de pandemia. Porque foi só uma continuidade Sim. de um furacão que já estava passando, né? Agora, recentemente, depois dessa bandeira preta aqui, aí a minha peteca caiu um pouco, assim, porque bateu uma exaustão, um cansaço, toda a nossa toda a falta de perspectiva e de esperança, não em relação ao meu caso, porque eu, em relação à minha condição, tá me ouvindo? Em relação à minha Sim. condição de saúde, eu sempre fui muito objetiva, tenho um certo grau de fé e de esperança no que tudo é pelo melhor. Só que essa situação da pandemia eu não consigo jamais ter o mesmo espírito, porque Sim. nossa, parece assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí chega uma É, hora que eu senti esse ano mais pesado também. Parece que o ano passado aconteceu tudo, enfim, mas esse ano eu também me peguei um pouco nisso que tu tá falando, assim. Sei lá, parece que não tem uma saída, parece que a gente não enxerga uma esperança, parece que a vida da gente não vai voltar, né? e não vai voltar, né? E E não não vai vai, voltar. e não vai. Então é um poder de um exercício de resiliência, na verdade, né? Não vai, nada vai voltar. A minha vida também não vai voltar a ser o que era antes. E nem eu que era antes de 2019, nem eu que era antes, né, de 2020. Então tem que é difícil, né? Então, estamos aqui numa conversa honesta, mas o exercício é esse, é virar a chave e imaginar como que agora dá para se ajustar, assim, e buscar ajuda, né? Exato. Até Buscar tu ajuda escreveu para. sobre isso, né? Outro dia, Ana, tu falou sobre a preocupação não só da nossa saúde mental, mas também dos nossos filhos, das crianças, dos pré-adolescentes. E qual é o teu Sim. olhar, assim, com a Joana? O que que tu percebeu? O que que tu sentiu? Né? Porque tu disse, desde o começo do teu processo, né, oncológico, tu já olhou para isso e colocou uma assistência para ela. Mas Uhum. houve algum agravamento nessa... Porque ela também parou de conviver, né? A vida Bem dela difícil. também foi travada. Como tu viu isso?
Olha, eu tenho mãe psicóloga, tenho prima psicóloga, tenho uma pá de psicólogas na família. Então, esse olhar para a saúde emocional, mental, para mim, é bem natural. Não existem tabus, muito antes, pelo contrário, né? Existe um Sim, entendimento de que é o mesmo, a meu ver, né? Existe um entendimento de que é a mesma o mesmo investimento que as pessoas fazem em uma academia, né? Eu, sim, considero super necessário e óbvio. Fiquei muitos anos sem fazer terapia também, porque a gente vai engrenando no automático da vida e quando vê passou. Mas passa. quando tive o diagnóstico do câncer, imediatamente procurei apoio emocional, tanto para mim quanto para ela, cada uma com a sua terapeuta, porque ali é um lugar seguro Isso. em que tu tá atendido e tu pode depurar os sentimentos, depurar as situações, né? Então ela tem que ter o dela e eu tenho que ter o meu. Existe um lugar, existe a total franqueza de relações aqui dentro de casa e a total confiança entre eu e ela para a gente lidar sobre qualquer tema. Mas tem temas que não sou eu que sou a pessoa capacitada a auxiliar ela, né? Ela Sim. precisa ter o outro, porque também me envolvem, né? Eu também estou no círculo, então tem que ser alguém habilitado, capacitado a ajudá-la. E nessa pandemia isso se mostrou mais necessário do que nunca, né? Porque como é que a gente vai o que que a gente vai falar para essas crianças? Nem eu sei É. efetivamente como administrar, né, emocionalmente as situações dessa, dessa nova realidade. Então, tanto mais o que, que eu vou dizer para ela que seja efetivamente, eu vou meu apoio sempre, mas a terapia ali é sagrada, a terapia dela é sagrada. Perfeito. Perfeito. É, eu aqui em casa eu me preocupo muito com as retomadas, assim, porque eu vi que, tipo, a minha filha que tem 13 anos, ela entrou num universo 100% virtual, né? De Uhum. tudo, assim, né? Os amigos, as amizades, é tudo naquele mundo virtual. Eu fico com medo, assim, porque isso distancia do real mais ainda, né? Eles já têm isso, eles já são dessa era digital, né? E o meu filho, assim, ele me mostrou o quanto ele precisava dessa mãe em casa, porque ele não quer nem voltar para a escola. Ele só quer ficar comigo. E por outro lado, isso me dá medo, sabe? Que nem tu fala ali, eu ensino a Joana a ir para a vida, sabe? E aí, às vezes, eu vejo isso do meu filho, isso me assusta um pouco, porque eu digo, não, não é a vida, não é isso, não é ficar embaixo da asa da mãe para sempre, né? E eu tanto fui essa pessoa que nem tu, que já logo começou a trabalhar, justamente porque eu tive esse exemplo também da minha mãe, né? Então, para mim é natural. Então, aquilo às vezes me assusta um pouco. Eu até comento com o pai dele, né? Eu digo, ó, tá na hora de levar esse guri para a vida, porque ele tem que sair da asa da mamãe. E são aprendizados que a gente vai tendo ao longo, assim, do decorrer, né? Dessa jornada. E eu acho que a pandemia veio principalmente para nos mostrar que a gente não tem controle de nada. Eu, por muito tempo, me É, enganei, achei que eu tinha controle. Cara, não tenho controle de nada, de absolutamente nada, mesmo, sim, né? mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Essa pandemia, ela nos mostrou muito da fragilidade da vida, né? Que para nós também já era um tema que estava presente em casa. Mas eu sinto assim que óbvio, ficou mais exacerbado e trouxe também para as pessoas do nosso convívio que infelizmente tiveram que experimentar essa situação triste, como todos nós, né? Mas aí também, quando os outros puderam perceber assim, bah, a finitude, ela é a única certeza, né? E aí, o que que vamos fazer agora? Sabendo que só temos o dia de hoje. Sendo que, independente de pandemia ou não pandemia, ou câncer ou não câncer, só temos o dia de hoje, né? É, E isso também, um pouco para a maternidade, é um pensamento.
útil até certo ponto, né? Porque eu também fico, às vezes, pensando, quando a Joana, em tal momento, vou abordar tal temática e planos, né? Daqui tantos meses vamos fazer tal coisa. E quando, na verdade, não importa o que eu diga para ela, não importa a cartilha que eu soletre para ela, no fim das contas, eu creio que o que fica é o que ela vê de mim, né? Eu sinto que Sempre. ela observa, ela fica olhando assim, ela fica me notando, ela sabe quem eu sou. Então, às vezes, ela me pega até nas minhas controvérsias. Sim. Às vezes tu quer construir um discurso de dar os melhores conselhos, de trazer, mãe, mas não é bem assim, tu tal, né? A vida real. E tu sabe que nisso eu vejo um grande ganho, né, na relação mãe e filhos, que é a gente mostrar que a gente não é perfeito. Eu falo muito disso aqui em casa, muito. Às vezes mesmo que eu piso na bola, eu vou lá e eu converso. Ó, Isabelle, a mãe veio aqui te pedir desculpas porque eu acho que tu tinha razão, eu me passei ali e tal, e tu ficou chateada e tu tinha razão, e eu não sou perfeita, eu erro, sabe? Cada vez mais, porque eu já tentei carregar essa bandeira da perfeição e tentei ser essa mãe perfeita que não existe. Me desculpe quem tá aí na sala, mas não existe, né? E eu vou falar um outro lado, né, Ana, disso que tu tá falando, desse momento frágil que tu vive, e eu vivi isso com a minha mãe, né? Claro, em idades completamente diferentes, né? Mas minha mãe também foi uma paciente oncológica, assim como meu pai, ambos foram. E se eu posso, se tem uma coisa que foi muito forte para mim, assim, foi esse período da fase final do câncer dela, que foi os maiores ensinamentos aconteceram ali. Na maior dor tinham os maiores aprendizados, sabe? Uma coisa assim que a minha vida ficou de ponta cabeça, assim, mas ao mesmo tempo eu via minha mãe de uma forma que ela sempre tentou ser forte, e essa fragilidade que eu vi ali me tocou tão profundamente que eu levo comigo até hoje. Sabe? Por isso que eu digo, Pois é, deixa ser frágil, sabe? Deixa ser frágil, essa fragilidade mostra que a gente é frágil é uma e que grande tá tudo bem. dificuldade, né? É uma grande É, dificuldade, porque eu tô aqui sempre tentando dar a volta por nós duas e tudo mais, mas é óbvio que não existem. Nós estamos assim é um cientes e até processo. é um processo que a gente está vivendo ele juntas Isso aí. e faço muito votos de Dê que tudo a gente certo. consiga, né? O certo já está dando assim, porque Exato. é o hoje, né? E quem sabe com sorte, né? Esse Natal e com sorte o próximo, É, mas a gente amadureceu também na relação, em virtude de tudo isso. E ela exato. sabe, assim, Né, ela Ana? segura a Eu minha acho assim, barra. por mais que a gente sabe que a finitude da vida é algo inegociável, digamos assim, vai acontecer para todo mundo. O que que eu sinto, né? Às vezes, assim, eu posso falar para vocês, e já falei isso em outras lives minhas, que hoje a morte é minha maior conselheira e ela me acompanha. Então eu Uhum, procuro fazer do meu dia o melhor dia. Porque amanhã eu posso ser atropelada, entendeu? Amanhã eu posso ter ataque cardíaco, entendeu? Amanhã não tem o amanhã. O passado é uhum. inegociável, não tem como mudar. Eu até queria mudar umas coisinhas, não vai rolar. Então eu uso muito isso, e esse aprendizado é o que eu falo, eu aprendi com os meus pais. Porque eles também tiveram a finitude deles, né? Com o meu pai. Uhum. Então, quando eu estava grávida da Isabelle, Isabelle está com 13 anos, meu pai teve essa doença. Ele melhorou, cuidou da minha mãe, teve os 5 netos, porque a Isabelle foi a primeira. Então, olha quanta coisa a gente ganha. Às vezes a gente esquece de olhar É, para tudo que a gente conquista, né, Ana? Todo dia uma pequena conquista, um pequeno milagre, assim, de coisas sim. simples. A rotina virou também um presente para mim, né? Ah, não, eu tenho muito disso, com certeza. Eu tenho.
tem dias que é barra, mas eu tenho os meus momentos de viver assim pequenos, grandes milagres e precisamente nesse momento eu estou vivendo um meu milagre, que é o milagre que era Isso. viável para mim. Então, para nós está sendo, apesar, né, dessa dificuldade da pandemia, eu gostaria de ter uma vida. Nesse momento, eu gostaria de ter a liberdade, eu gostaria de estar viajando o mundo com a minha filha, porque a gente tinha se planejado para fazer isso, porque a gente tinha muito sonhado assim em conseguir estacionar, nem que fosse provisoriamente, estacionar esses tumores para a gente viajar o mundo juntas e construir memórias. E isso não está sendo possível, mas a gente está, mesmo com o rotineiro aqui, não é nada, não tem nada de extraordinário, mas a gente está construindo também as memórias e é isso que vai ficar, né? Da maternidade, eu acho que é um pouco isso que. Os valores, né? Eu vejo assim que nem. Eu me orgulho, assim, às vezes eu vejo meus filhos, assim, a Isabelle me conta coisas das amizades, eu fico olhando assim, e disse, ela tá entendendo, né? Ela tá pegando o que a gente faz, assim, eu acho tão lindo isso, que às vezes a gente não precisa nem ensinar. É meio que, né, vai absorvendo, vai convivendo com a gente e a gente sente o nosso DNA pulsando naquele serzinho, né? Eu sinto assim, pelo menos. Pois é. Tem a Raquel, olha, minha amiga lá da oncologia, porém ela já está curtindo a nova fase dela, graças a Deus, já terminou o tratamento. Ela falou aqui, quando recebemos o diagnóstico de câncer, a gente não sabe se é mais difícil ser mãe ou ser filha, né? Pois é. E É, eu aqui, eu tô. Eu fico imaginando às vezes, tá? Não parece, porque eu às vezes tento. Eu tento não ter um contato tão frequente com os meus pais, porque eu sinto que, enfim, quando tem alguma notícia relevante, alguma coisa assim, eu aciono e tal. O dia a dia ele é meio pesado assim, mas às vezes eu penso, se fosse, cara, minha mãe deve se sentir muito mal com tudo isso, né? Eu imagino que sim. E é. aí, bah, como filha, já que é a pauta é Dia das Mães, eu só posso responder a isso buscando a melhor forma de lidar com alegria e enfrentando todo dia ali a minha rotina e tal. Curtindo também. Eu Isso aí. gosto de ir lá, eu gosto de ir lá. Eu gosto de ir lá na quimioterapia. Quando eu sento naquela cadeira, para mim não é uma tristeza. Quando eu sento naquela cadeira, eu sinto que tem uma equipe me cuidando e que ali é um lugar mágico e que tudo que está acontecendo ali é magia, é, Pura. é milagre, é transformação. E eu gosto da comida, eu escuto as conversas, eu quero O ouvir as cheiro, Ana, tem fofocas. cheiro, né? A Para casa mim tem ali não cheiro, né? para mim ali não é triste. Para mim entrou ali na área das cadeiras é a área do milagre. É É, como eu vejo. eu também. Eu acho que. Eu acredito muito nisso que eu vou te falar. Eu acho que existe uma alma que cai embaixo desse pé, né? Então a gente sabe onde a gente tem que cair. Então a nossa raiz, a nossa família, ela é isso, assim como os nossos filhos, né? Os nossos filhos são nossos porque eram para ser nossos, né? Era para Claro, cair sim. aqui, era para estar com nós nesse momento, era para a gente evoluir. Eu sinto que assim, se eu não tivesse sido mãe, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Primeiro que talvez eu não teria mergulhado em autoconhecimento, como eu faço isso há anos. Eu faço isso muito por eles também, para me tornar um pouquinho melhor, para ser um pouco mais resiliente perante essas dificuldades da vida, né, Ana? Eu digo assim, mas tem uma coisa que eu queria trazer, assim, que às vezes eu sinto. Às vezes eu sinto que as mães ou os pais, né, se colocam assim numa situação de, ai, coitado do meu filho agora, tendo aula em casa, sabe? Eu não sei, eu para mim, Ana, eu nunca senti pena dos meus filhos em terem isso. Eu digo, não, eles vão dar conta, sabe? Porque é uma situação que não. Eu sou muito assim, a realidade é essa, então lida com a realidade.
E nesse sentido eu quero dizer o quê? Eu vejo pais muito saindo do seu papel de grande, digamos assim, perante os filhos e dando um lugar de importância para os filhos, assim, como se eles tivessem, sei lá, fossem muito frágeis, sabe? Eu confio no meu DNA. Se eu dou conta, meus filhos vão dar também. Como tu vê? Eu acho que a gente tem, inclusive isso foi falado logo antes ali na minha consulta. Opa, Esses pequenos seres, eles têm ferramentas, eles é, têm as suas ferramentas para lidar. Então, é óbvio que a gente quer construir o melhor mundo, e cada pai, cada mãe sabe ou imagina ou idealiza o mundo que gostaria de construir para os seus filhos. Eu sei claramente, assim, se eu pudesse fazer uma lista, qual é o mundo que eu gostaria para minha filha, teria isso bem na ponta do lápis, assim. E é óbvio que isso não é viável, isso não é real, isso não está a nosso alcance, né? é o idealizado, né? A gente sabe que o ideal Então, dentro do que é real, dentro do que é aprendizado, o que a gente pode construir e torcer é para esse núcleo familiar ter condições de lidar. Só isso, é, sabe? Ter condições de transformar em aprendizado, ter condições de depois olhar para trás e falar, ok, fizemos o que foi possível, estamos aqui para contar essa história. Só isso, assim. exato. Isso. Não existe a idealização, não existe Não, a... E também até, em certo ponto, não existe a proteção completa, né? é, é. Tem Não, que aprender. não há garantias, né? Não, não A é vida não garantia. vem com Sim. garantias. Infelizmente, por mais que a gente tente, e eu procuro sempre ter um olhar assim com os meus filhos, eu sempre falo isso para eles, que amigos eles vão ter um monte. Eles já têm bastante. Agora a mãe é uma só. Então, esse lugar eu não abro mão, sabe? Eu acho que isso eu aprendi bem com a minha mãe, sempre foi uma mãe muito leoa, assim, também. Eu digo, ah, não, quando eu não abro esse espaço para mimimi, né? Eu já digo, não. A mãe aqui comanda aqui e até vocês não terem a vida de vocês, não fiquem muito nesses mimimis, vão adiante, né? Não fico alimentando essa revolta contra o mundo como ele tá. Não adianta, né, Ana? A gente sabe, talvez eu já me debati muito, eu já fui muito esse peixe fora d'água, se debatendo contra uma realidade sem ter o que fazer. Então, hoje eu procuro olhar muito o que eu tenho de poder de ação e é ali que eu miro as minhas energias. Onde eu não tenho, eu nem Uhum. foco, sabe? É que nem eu te admiro que vocês não têm TV, né, Ana, em casa. Eu agora tenho. Ai, tem, Não, sim. Desculpa, Mel. Agora a gente tem. A gente ficou cinco mas um anos sem tempão. televisão. É, Sim, a gente esteve 5 anos sem televisão e eu vou assim, foi uma questão muito realmente de, sabe quando tu tem um ideal e depois tu tem que voltar um pouquinho atrás? sim, Então, sim. eu não tinha micro-ondas, não tinha televisão, isso foi uma escolha que eu fiz lá atrás e eu tinha os meus motivos e tal. Agora, quando chegou nesse ano aqui e que eu observei que eu estava sofrendo os efeitos colaterais da quimioterapia e assistindo Netflix no meu celular, deitada na cama, Aí eu porque disse, não, não. porque eu tinha um princípio de não ter uma televisão. Aí eu pensei assim, ai gente, eu preciso de um pouquinho de conforto. Aí eu fui lá e dei um passinho atrás. Sei. É, eu também, sabe, tem muita coisa que eu não assisto, assim, em TV, assim. A Netflix, sim, filmes, às vezes séries, assim, mas eu assisto bem pouco, assim, também não é uma coisa que me faz falta, para as crianças mais, assim. Mas, assim, eu achei legal, porque sabe o que que tem de riqueza nessa história? O quanto a vida não é estanque, né? O quanto a gente pode. Isso para mim tem sido uma revelação para Melissa, assim. Eu posso mudar de ideia amanhã e tá tudo bem, sabe? Aham. Ah, hoje faz sentido, amanhã não faz e tá tudo bem. Eu tô nessa vibe, assim, sabe? Porque eu já me cobrei muito isso. Não, mas é importante. Eu ficava naquilo. E que nem você falou, sofrendo, mas não pagando o preço de repente dizer Sim. hoje é diferente, hoje o mundo mudou. Então isso é legal. Eu vi bem com bons olhos, eu vejo.
Pois é, foi um treinamento assim contra a rigidez de pensamento. A rigidez de pensamento, ela é um desafio dos nossos dias. Ela é, ela é, ela é. Abrir mão, né? Hoje eu publiquei uma frase que fala disso, deixa eu buscar aqui, que fala um pouco disso que tu está comentando aí. Muitas vezes a boa solução é difícil, pois nos faz perder a importância. Tu entende? De ter que abrir mão É, daquela medida. Não, mas esse é o certo para mim. Isso é outra coisa que eu venho me policiando. Assim, não tem polaridades de certo, errado, de bom ou ruim, entendeu? Fica no centro. O centro é o melhor lugar, é o lugar da sim, paz. É o lugar da é o paz, equilíbrio. O equilíbrio é o né? melhor lugar, é um exercício, né? Um exercício É o enquanto ser exercício. humano, um exercício enquanto pais, né? Mãe, pai, ah, núcleo familiar. É o exercício. Assim, o que que, pela tua conversa, assim, me parece que uma coisa que é muito importante para ti é ensinar a Joana a ter autonomia, assim, né? A ter voz ativa. Eu acho que tu compartilha com ela as Sim. decisões. Eu acho que tu não diz, vai ser assim e acabou. Não, eu acho que é É, isso mesmo. sim, inclusive às vezes eu deixo ela quebrar, querida. É óbvio que é óbvio que tu não vai usar esse moletom. Tu tem que, não vai comprar isso aí, guria, dinheiro jogado fora. Mas em geral, eu procuro trazer ela para, porque nós moramos nós, né? Eu, a Joana e o Sim. doguinho Johnny, que é o último mais recente morador desta casa. Aham. Que ele sim, querido, só obedece, né? E dorme e sobe na mesa, ele acha que ele é um gato. Então, o, nem sempre, tá? Não é um ambiente 100% democrático, porque eu tenho o entendimento de que os meus anos de vida trazem alguma sabedoria necessária Uhum. para que eu preciso também transpor a ela. Porém, tudo é. Eu às vezes falo demais, inclusive mesmo que eu não, mesmo quando eu não estou compartilhando com ela o poder de decidir comigo as coisas, eu estou contando do porquê que eu estou fazendo tal coisa, por que eu estou decidindo isso para nossa vida, por que está acontecendo A, B ou C. Então, pelo menos, ela tem o entendimento de como as coisas se desenvolvem Sim, na tu nossa dinâmica. contextualiza para ela, né? O contexto é É, esse. Por isso que eu vou decidir assim. Eu também faço isso. isso. Eu gosto Na dessa nossa, prática. na nossa dinâmica familiar. E aí, eu acho que isso tem um pouco também do meu da jornalista que sou, assim, para mim, eu não desejo nada, eu não projeto nada nessa criança. Ela, assim, ó, se ela quiser ser médica, PhD em economia ou vender coco na praia, para mim tá legal. A única coisa, assim, que eu gostaria é que ela, número um, seja uma boa pessoa, né? Que ela seja parte da solução e não do problema. E que ela tenha pensamento crítico. Pensamento crítico. Esses dias aconteceu uma coisa bem curiosa. Eu estava aqui no. Eu não vou mencionar nomes, tá? Mas no panorama vai dar para entender a situação. Eu estava aqui no meu Instagram e ela olhou e ela estava do meu lado e ela falou assim: Tu segue essa pessoa no Instagram? Essa pessoa cujo nome não vou citar. E eu respondi para ela: é óbvio que eu sigo, porque eu não vou basear a minha opinião no que está sendo falado no grupo, nos grupos de WhatsApp ou mesmo no. Eu sou jornalista, eu para Sim. mim o papel do jornalismo é essencial e eu já vocês nunca vão me ver falando que a culpa é da imprensa, não. Pera lá. Mas o que eu quis dizer para ela assim, ó, que existe a imprensa, existe a fonte de informação, mas eu vou seguir essa pessoa no Instagram porque eu quero ver o que ela publica e a partir disso eu vou tecer o meu senso crítico Teu diante olhar. dessa situação. Eu não gosto dessa pessoa, eu estou seguindo-a porque é importante para mim entender o posicionamento dessa pessoa. Isso aí. E aí ela ficou me olhando. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? Sim. De O não senso ter influências externas, ter opinião própria sobre, né? E para ter opinião do própria, a gente tem que exercício olhar do. os dois, vários olhares, né? De vários prismas para entender como se posicionar. Do exercício do senso crítico, né? A gente tem que Ó, colher. Jô, tu tá aqui. Olha ali a Joana.
Carol. Oi, Jô, quero te entrevistar também, tá? Quero que Não tu é mais conte a assim, tua ó. É versão da assim, ó. história. É assim que faz o coração agora. É assim, é isso aí. É. Peraí que o Tá bem, Bernardo filha? ensinou. Coraçãozinho Querida, pra meu amor. Joana. Pois é, né? Eu acho que o tempo passa tão rápido que parece que eu pisquei o olho, não só dessa live, mas o tempo das nossas vidas, assim. É. Eu sinto que ontem eu estava na maternidade e hoje a minha filha está aqui me assistindo numa live do Instagram, gente. É muito Super, surreal como as coisas super te acontecem. entendo, assim, super te entendo. Já aproveitando que a Joana tá aí, fala uma coisa que tu sempre fala pra ela, assim, uma frase que tu sempre fala, alguma coisa que tu sempre diz pra ela, assim. Ai, meu Deus. Ai, eu vou refletir melhor sobre isso, mas eu sempre falo assim que eu não sou sócia da RGE. Super. Só Ai, muda de querida. endereço. E sabe o que? Eu lembro que eu também passava o maior tempo no banho, o maior tempo com as luzes ligadas, Ai, tipo, não A bate as Joana trouxe. portas. Sim, a Joana trouxe. Filha, obrigada, tá? Que tu tem. Ela bate as portas e eu fico irritadíssima. Não bate as Olha, portas, Joana. Mas eu acho que, poeticamente falando, uma das coisas que eu me orgulho, apesar de todas as outras culpas que eu carrego como mãe, mas eu acho que me orgulho de nada é separado, filha. Acho que eu me orgulho bastante de falar para ela do quanto eu a amo diariamente, assim, da expressão do amor. sim. Eu procuro sempre dizer para ela do quanto ela é importante. Não é um eu te amo vazio, ele é um eu te amo que quando eu expresso ele, eu quero falar assim, o quanto ela é importante, o quanto eu aprendo com ela, o quanto a nossa vida é bonita juntas, né? Essa trajetória. E tem um sentimento assim de gratidão por ela ter escolhido vir minha filha, Isso, por aquela ela ter alminha que escolhido. escolheu. É, Joana, que linda mãe que tu tem. Parabéns. Olha só. Gente, 50 segundos para terminar essa live, nem acredito que passou tão rápido, Ana. obrigada. Eu não Obrigada tenho pela oportunidade. palavras, assim, eu tô encantada, eu ficaria horas conversando contigo. Que seja o primeiro bate-papo Oh, de já era muitos, o meu. tá? Tintim aí pra Obrigada. ti. Meu Gente, coração obrigada, sai obrigada por quem daqui ficou. muito feliz mesmo. Ó, o pessoal adorou, tá todo mundo aqui. Obrigada, Joana, por ter entrado. E quem sabe a gente não Obrigadão, bate um papo gente. contigo aí para contar como é ser filho nessa pandemia, nessa loucura toda. Ai, que legal. Ai, ai, obrigadão pela oportunidade. Gente, assim, ó, é, não tem, antes que caia a live, não existe mãe ideal, a gente vai aprendendo e